Bom, gente, boa tarde. Dando seguimento ao nosso quarto Fórum Baiano, segundo Fórum Brasileiro, primeiro Fórum Internacional em Prevenção do Suicídio, que está sendo promovido pelo Núcleo de Estudo e Prevenção do Suicídio, que é parte do Centro de Informação Toxicológica aqui da Bahia, o CEATOX Bahia. Nós vamos seguir com mais discussões importantíssimas e que tem um espectro amplo, né, na área do suicídio de uma forma geral. Essa é a quarta mesa do dia, e essa mesa ela se propõe sobre populações vulneráveis quando o risco de suicídio é ampliado. A população negra e suicídio, temos pessoas aqui de peso, né, todos professores, ativistas, pessoas que, enfim, que falam de um que é apropriado, né, para trazer essa fala, né, precisamos de que lugar estamos falando, e eu tenho certeza absoluta que vocês sabem muito bem de que lugar vocês falam. Teremos a apresentar na sequência o professor Paulo Navasconi. Eu só depois fazer as apresentações, se vocês preferirem, eu posso fazer as apresentações no início, na abertura da palestra, da fala de cada um de vocês. Entendeu? Então, o Paulo Navasconi. Então, professor Paulo, muito obrigada por sua presença mais uma vez. A professora Maiana Lima. Maiana, bem, muito obrigada. O professor Paulo Almeida. E o nosso professor também, colega Roberto, psicólogo do NEPES, que vai depois fazer um debate, né, com um apanhado aí das discussões que teremos. Roberto, se você precisar de algum acompanhamento do que as pessoas estão postando no YouTube, ficar mais fácil também de repasso, pode ser pelo WhatsApp mesmo, tá bom? Pronto, estou acompanhando também lá o chat no YouTube. Ok. Então, vamos começar. Professor Paulo Navasconi. O professor Paulo Navasconi é psicólogo, membro do coletivo Yalodê Badá e do Núcleo de Estudos Interdisciplinar Afro-Brasileiro, coordenador estadual da cadeira LGBT do Fórum Paranaense de Juventude Negra, graduado pela Universidade Estadual de Maringá, mestre e doutorando em Subjetividade e Práticas Sociais na Contemporaneidade, pela Universidade Estadual de Maringá, também, membro do Grupo de Pesquisa em Sexualidade, Saúde e Política, colaborador e membro da Comissão Gestora da Sede Maringá, do Conselho Regional de Psicologia, membro das comissões Riscos e Étnico-Racial Regional de Psicologia, sede no Paraná, do Conselho Consultivo da Ouvidoria Geral da Defensoria Pública do Estado do Paraná, professor em Psicologia no Centro Universitário na cidade de Maringá, autor do livro Vida, Adoecimento e Suicídio, Racismo na Produção do Conhecimento sobre Jovens Negros LGBTIs, publicado no ano de 2019. Professor Paulo, seja muito bem-vindo, foi um prazer ler a sua experiência, uma experiência de vida agora. A fala é toda sua. Olá a todos, olá Cíntia, Maiana, Roberto, Paulo, muito obrigado. Estou bastante feliz aqui, nervoso, mas feliz por estarem junto com vocês. É uma responsabilidade tanto, né? E primeiro queria, né, não só agradecer, mas a todos e todas também que estão nos escutando, que estão nos assistindo. Se o áudio, a imagem estiver ruim, por favor, deem um toque, apontem para mim. E eu vou falar aqui, eu tenho um tempo curto, que eu gosto de falar muito, e eu acho que a gente vai falar muito aqui, a gente vai falar, porque é aquela questão, né? Nos é impedido de fala, e quando a gente consegue falar, a gente quer literalmente falar. Mas vamos lá. Eu intitulei a fala... Paulo, desculpa, eu só vou lhe dizer que quando faltarem 5 minutos, eu te aviso, tá bom? Perfeito, muito obrigado.
Eu intitulei essa fala como Suicídio na População Negra, né, uma realidade invisível. Por que disso? Né? E aqui eu peço permissão para vocês que eu vou falar um breve relato, de menos de 1 minuto, de uma pessoa que deixou uma carta, né? E ao deixar essa carta, ela coloca ali algumas questões que eu acho que é importante para a gente pensar e tem tudo a ver com o tema de hoje. Ela fala: se eu falar, vocês estarão dispostos a me ouvir? Aliás, estarão dispostos a fazerem algo diante do que eu tenho para dizer para vocês? Pois perdi as contas das vezes em que eu tentei falar, apontar, escancarar a minha dor, mas eu obtive o silêncio. Afinal, será que eu tenho algum valor? Não é à toa que eu estou quase me sentindo um corpo vazio, que eu estou seguindo, fechado e silenciado. Até porque a maioria das vezes que eu tentei falar, fui silenciado. E aqui eu preciso resistir a essas violências que são micro e macro agressões do cotidiano. No entanto, mesmo tentando estar e permanecendo fechado, eu fui criando uma casca, me tornando cascudo. Por dentro, mais mole eu fui ficando. Por fora, duro, por dentro, mais mole eu fui ficando. E assim, o vazio, a solidão, o retraimento, o apagamento, o silenciamento, a anulação, foram fazendo parte de mim. E fui me tornando um ser que estava aqui, mas que era inexistente. Essa pessoa sou eu. Eu escrevi isto quando eu tinha uns 14, 15 anos de idade. No momento de desespero, de desamparo, de desestruturação, no qual a morte talvez passou a ser uma saída, eu não conseguia me ver não só pertencente, mas, sobretudo, eu estava aqui, mas eu era inexistente para alguns olhares, para alguns contextos e para algumas vidas. Aqui, pessoal, eu vou tentar falar 4 lições com vocês para a gente tentar repensar e pensar sobre o comportamento suicida. A primeira delas é que não, nem todas as vidas importam por um sistema racista. Nem todas as vidas foram construídas, foram de fato pensadas, arquitetadas para serem amadas, respeitadas, cuidadas, amparadas. Isto é, há vidas que são vidas vivíveis, há vidas que de fato são vidas que têm cuidado, amparo, acolhimento, que existe maternagem. Há vidas que não são vidas vivíveis, há vidas que são vidas matáveis, que de pouco ou que não têm nenhum ou pouco valor. E se eu entendo que a linguagem ela não é apenas uma mera representação da realidade, mas sim construtora dessa realidade, através da linguagem que a gente constrói, quem sou eu, quem somos nós, o mundo, a sociedade, a realidade, ou seja, a linguagem então é ação no mundo. Mas como estamos falando? Como estamos narrando o fenômeno do suicídio? Como que estamos compreendendo essa realidade? Aliás, eu visualizo, eu enxergo, eu entendo a dor do outro, essa vida que foi construída enquanto uma vida matável, uma vida descartável. Eu sempre afirmo, sabemos aonde dói, mas poucas pessoas conseguem enxergar. Será que de fato nós existimos? E aí, se a gente for pensar, eu trabalho com suicídio faz 10 anos. E durante esses 10 anos, a gente vai pensar que se a gente for lá nos bancos online, Cielo, PepsiC, PVS, Portal da CAPES, todos esses bancos de dados online de pesquisa científica, a gente encontra o número de 5 materiais que vão falar sobre o suicídio na população negra. 5 materiais. E quando a gente vai pensar só colocar lá comportamento suicida, ou então suicídio, aparece mais de 7 mil, por exemplo, no Cielo. Então a gente vai pensar, por que que não se fala, por que que não se visualiza, aonde está o problema? E aqui esse silenciamento da literatura científica, eu gosto de apontar que é produtivo, que é intencional. É arquitetado, é pensado, existe um projeto de silenciamento que vai reconhecer, então, justamente que há vidas que são vidas descartáveis e vidas que não são descartáveis, que são vidas vivíveis. Então, o que é uma vida? O que pode ser reconhecido como uma vida? O que regula o conhecimento de uma vida? Esse grau de visualização, de inteligibilidade de uma vida não é dado a priori. É produzido nas relações. A gente vai ver, a gente verifica, a gente visualiza isso, a construção de enquadramentos que passam a modular, classificar, hierarquizar e regular vidas, produzindo a lógica, então, de que existem, então, vidas que são vidas dignas de luto e vidas que não são dignas de luto.
Desse modo, há sujeitos como Butler e outros autores e autoras vão afirmando que existem, então, vidas que são reconhecidas e que vidas que não jamais serão reconhecidas como vidas. Isso é desumano. Assim como o racismo desumaniza e deturpa não só a imagem do negro, mas também a percepção e a imagem do corpo branco, tomando como universal, o racismo ele desumaniza. E, posto que a palavra negro, termo, né, historicamente classifica e posiciona os corpos negros como sendo um corpo de uma raça inferior, e, consequentemente, passa a ser um corpo objetificado, abusado, excluído, novamente, o racismo força o sujeito negro, corpos negros, existir como um outro, privando-o de um eu próprio, de uma existência de si mesmo. Isso é desumano, isso é chocante, existir sendo o outro. Existindo, sempre sendo este outro. Aliás, isso não seria a morte de si mesmo? Segunda lição, sofrimento também deve ser racializado. Sofrimento tem cor. A dor tem cor. Dor? A dor tem cor? A dor tem fim? Dói demais sentir essa dor. Dói demais, às vezes, ser quem eu sou. O racismo é estrutural. Sabemos disso. E justamente por ser estrutural, produz efeitos, diversos efeitos, impactos, sobretudo na psique humana, na subjetividade. E se a gente entende que uma das funções do racismo é justamente fazer o que deve viver e o que deve morrer, o que deve ser reconhecido como vida e aquilo que não deve ser reconhecido como vida, é preciso afirmar que existe um genocídio em curso, que tem diversas facetas e diversas manifestações. Existe um genocídio no matar e no deixar morrer. No matar, a gente sabe que tem dispositivos, instituições do Estado, como a polícia, que tem legitimidade e aval para matar e descartar certos corpos. Mira na cabecinha e pou. Genocídio que deixa morrer, como é o caso das prisões e como é o caso da literatura científica, quando não aborda, quando não olha, quando não visualiza, há o que a gente chama de marcador racial. Quando não visualiza, quando não compreende, não entende que o fenômeno do suicídio ele deve ser considerado, sobretudo, atravessado por, no mínimo, raça, classe e gênero. A compreensão deste fenômeno, no mínimo, eu tenho que perpassar por esses 3 marcadores. Então, existe uma política construída e focalizada para a morte, aniquilação e para o extermínio, que aí a gente pode pensar que aquele membro dá um nome de necropolítica, que há uma gestão, de fato, da barbárie desses descartes. O Estado, o mesmo Estado que é responsável por pensar em políticas públicas, por pensar no cuidado dos corpos, das vidas, por gerar saúde, educação, e incluir esse sujeito no seio, no modelo social, também não é somente um Estado que promove vida, também é um Estado que promove a morte. E assim passa a se constituir novamente vidas matáveis e vidas descartáveis. Se a gente entende que o suicídio é uma questão de saúde pública, para quais corpos? Para quais vidas? Posto que alguns corpos, então, são marcados para morrer. E aqui é muito importante, sempre é importante pontuar isso, que ninguém sofre porque é negro. Eu não sofro por conta da minha cor de pele. O que me faz adoecer, ou então o que me faz causar, produzir sofrimento, é justamente por conta da dominação, por conta deste poder que vai não só estruturando e hierarquizando vidas e colocando que, por exemplo, corpos negros seriam corpos inferiores. Por isso que o problema do racismo é um problema, sobretudo, de pessoas brancas, que atuam como racistas. Não é um problema somente de pessoas negras. Não é a cor de pele que me faz sofrer, é a dominação do racismo. Por isso, o racismo deve ser entendido como determinante social de saúde. Se eu não entendo, se eu não olho, se eu não identifico essa realidade, novamente, eu estou corroborando para a manutenção de uma violência e, sobretudo, de uma única voz. De uma literatura científica que vai sempre tomar como ponto de partida o universal e esquecer uma série de fatores, de elementos. Novamente, o racismo segrega, ele divide, ele mata, fazendo por meio de discriminações diretas, indiretas, é produtora de adoecimento. E aqui eu sempre costumo falar que a dor e o sofrimento são 2 elementos distintos. Por exemplo, a Maia, já estou íntimo, chamando de Maia. A Maia, por exemplo, está junto comigo. Nós cortamos o dedo, juntos. Eu cortei o dedo, ela cortou o dedo. Sangrou, está doendo. A dor é física, mas o sentido, o significado dessa dor, dessa experiência da dor, eu estou chamando de sofrimento. E isso, eu só consigo, de sofrimento, é a dor da dor, por quê? Por exemplo, o sofrimento de um corpo negro, de uma mulher negra, de um corpo LGBT, sobretudo de um homem negro gay, por exemplo, afeminado, periférico. Como é o sofrimento deste sujeito?
Isso é muito importante a gente pensar, que o sofrimento ele precisa ser racializado. E nem todo negro, por conta de ser negro, vai vir a adoecer ou sofrer por conta do racismo, porque senão a gente patologiza também as questões raciais e o racismo. Então é preciso compreender que o racismo, ele justamente se estrutura, e não só compreender a partir de um racismo estrutural, mas sob o viés do poder e da dominação. As instituições são racistas porque a sociedade ela se estrutura de modo racista. O racismo faz parte da ordem social deste país, está no DNA deste país. Se estrutura a sociedade, vai estruturar a psique, a subjetividade. Então, quando o Estado, ou então quando nós não somos mortos pelo Estado, nós nos matamos. Mas por quê? Aqui que entra uma grande incógnita. O racismo não nos dá trégua. O racismo está permanentemente posto, exposto. E psicologicamente falando, nós somos e nós nos constituímos através e por meio do olhar do outro. Mas como que fica aqueles corpos que não são reconhecidos por meio e através do olhar deste outro? Um olhar do outro que, sobretudo, me desaprova e que desaprova a minha existência, a minha vida. Um olhar do outro que não só desaprova, mas que exclui. Então, muitas pessoas negras, e sobretudo povos indígenas também, passam a lutar para serem incluídos, para sermos incluídos. E aqui é muito interessante porque a gente necessita de credenciais, de cartas de aceites para falar de nós mesmos e sobre nós. Isso é triste, isso é desumano. Terceira lição, o racismo desumaniza. Se eu me constituo através do olhar do outro, que outro é este? Como eu me constituo? Como falar de autoestima e de autoamor numa sociedade no qual, historicamente, nega a existência deste fato? Isso é violento, isso é desumano e pode vir, sim, a adoecer. Se entendemos como funciona as amarras do racismo, não é raro, se a gente não entende, desculpa, como o racismo não é raro a gente voltar contra nós mesmos. Ou seja, contra o nosso corpo. Oi. Boa tarde, com licença. Está faltando 5 minutos. Perfeito, tranquilo. Muito obrigado. Ou seja, nós voltamos com o nosso próprio corpo. Morremos por falta de amor, de lugar, de olhar. Nos é retirado o lugar da humanidade, novamente. Isso é violento, isso é desumano. Nos arrastam, nos torturam, nos algemam, nos perfuram, nos agridem psiquicamente e fisicamente. Socialmente, constrói-se e naturalizam-se a ideia de que o corpo negro é um corpo forte, viril, rígido, logo suporta tudo. Novamente, é desumano. Somos invisíveis, mas quando somos visíveis, somos a exceção. No entanto, nós queremos existir, sermos pessoas, respeitados, amados, e há dores que precisam ser escutadas, não mais faladas através do nosso próprio corpo. Se não reconhecermos esta realidade, continuaremos perdendo vidas. Afinal, as nossas angústias, elas estão fixadas no real, na materialidade. Se não entendermos isso, continuaremos reproduzindo e produzindo materiais e lógicas de cuidado que não contemplam certas realidades. Infelizmente, o suicídio é visto como um tabu ainda. Faz emergir um conjunto de informações sobre a sociedade que a sociedade não quer entrar em contato, não quer de fato visualizar, compreender e entender. Mas, sobretudo, é muito importante entender e compreender que o sofrimento humano, por mais universal que seja, ele possui particularidades e possui singularidades. Se eu não olho para as particularidades e para as singularidades, eu deixo de compreender e de identificar uma série de fatores. Pensando, então, para o final, porque tem muita coisa que eu poderia falar, mas que eu não vou conseguir falar, é fundamental que a gente passe a entender que o sofrimento possui um CEP, um código de endereçamento postal. Possui gênero, classe social, territorialidade, religiosidade e raça. E a quarta lição é preciso suspeitar do óbvio e ter esperança, pois temos muito o que falar, lutar e construir. É preciso aprender com as mulheres negras, sobretudo, por exemplo, quando o Audre Lorde fala que as ferramentas do mestre nunca irão desmantelar a casa do mestre. É necessário repensar aquilo que temos dado como literalmente óbvio. É preciso suspeitar desse óbvio, é preciso suspeitar do que está posto. Quando passamos a seguir acreditando em uma sociedade que luta por uma construção de uma democracia, que não se perca na construção de uma cidadania abstrata, de uma democracia abstrata, mas sim numa democracia, numa sociedade efetiva, que tenha a efetivação da igualdade de direitos e, dentre esses, o direito da diferença, da pluralidade de vozes, a existência e a possibilidade de uma vida
que seja visualizada, entendida e, sobretudo, cuidada, respeitada e amada. Tal desafio também está no entendimento, na compreensão de que não há como hierarquizar desigualdades, opressões e sofrimentos. Mas aqui é muito importante a gente pensar, para finalizar, que toda e qualquer forma de desigualdade precisa ser superada. Precisamos construir uma democracia que não se perca na construção de uma cidadania abstrata, como eu já falei. Então, não é porque o meu corpo é um corpo muitas vezes invisibilizado que eu não existo. O tornar-se existente é justamente para demarcar que o processo de ver ele é político e intencional. Vidas negras importam, dentro de uma lógica que é estruturada para não importar, elas importam. Então, eu estou aqui, meus antepassados estiveram aqui, e a minha próxima geração estará aqui, seguindo e afirmando que vidas negras importam, existem e resistem. Para Carla Lucas Franco, para todos e todas que se foram pela brutal força do necropoder, e para nós, que estamos aqui e que seguimos em uma enorme tarefa, que é de tentar forjar uma realidade nova em um mundo novo. Muito obrigado a todos e todas. Paulo, não dá vontade nem de interromper, de forma, porque é encantador, é encantador. Mas, enfim, sigamos. Agora, professora Maiana Lima, será contigo, minha cara. Eu vou só um instante, Maiana, por favor. Cíntia, Oi. só um detalhezinho, são quantos minutos de fala de cada? Porque eu vou colocar um cronômetrozinho aqui. 15 minutos. É ótimo. 15 minutos. Maravilha isso. Vai ficar no canto superior esquerdo da tela e ele sinaliza também um barulhinho um pouco desagradável, mas acho que vale a pena, tá bom? Ok, tá bom, muito obrigada, Juliana. Eu fico imaginando, gente, esse barulhinho desagradável. Só me remeteu à escola, quando faz aquele barulho, sirene horrorosa. Eu vou cronometrar aqui 10 minutos, quando tiver faltando 5, ele vai apitar, tá bom? Tá certo. Bom, vamos seguir com a mesa da tarde. Professora Maiana Lima, graduada em letras, desculpe, Maiana, letras e língua estrangeira moderna, inglês, e mestrando em licenciatura e cultura pela Universidade Federal da Bahia, cofundadora do Afrodiaspora Connect, estudiosa de temáticas voltadas para questões raciais, literatura e cultura negra. É um grande rever você. A fala é toda sua. Prazer todo meu. Boa tarde a todos, né? Primeiro eu quero agradecer, né, pelo privilégio, né, de estar ocupando uma mesa tão sensível, uma mesa tão maravilhosa, né, e de pessoas que estão conectadas no Ori, né. Eu estava ouvindo o Paulo falar, eu falei, gente, como a gente está conectado, né? Como nossos Oris dialogam, porque a minha fala, ela vai muito nesse sentido, tá? vai na esteira da sua fala, né? Eu preparei Eu não sou muito de preparar apresentações, mas uma das coisas que eu pensei para essa nossa conversa, né, de 20 esse carocinho de tempo de 20 minutos, é pensarmos sobre essas formas de morrer, né? Quais são essas formas de morrer dentro de um mundo, né? E eu não vou nem falar só de país, de um mundo onde a nossa existência, todos os dias tentam nos dizer que a nossa existência não é possível, né? Então, e aí a minha fala vai ser muito em avanços, em recuos, né? Eu estou tentando escapar desse tempo cronológico, né? Vai ser avanços e recuos, e vai ser uma fala também de denúncias e anúncios, né? Muito nesse sentido, porque muitas vezes nós precisamos muito mais do que nunca ser agora esse corpo de speech, né? Esse corpo que não está dentro dessas imagens de controle, esse corpo que não está dentro do queixume, mas é um corpo que é o mesmo lugar onde tenta nos aprisionar, também o corpo do escape, das rotas de fuga, né? E aí, minha fala vai se dividir em 3 momentos, né? A primeira é pensando de que lugar que eu falo. Pode passar o slide, viu? Quem estiver passando, fique à vontade. Porque eu pensei nesse título, né? Eu lembro que quando eu fui convidada, mas ainda pensa o título rápido. Eu falei, meu Deus, como é que eu vou pensar o título rápido? E aí eu lembrei da minha vida, né? Eu também já cogitei suicídio, né? Já tive depressão. E uma das coisas que me fez reconectar foi a teórica Bell Hooks, né? E teoria cura, sim, teoria produzida por pessoas pretas, curam, sim, né? E a partir de várias escritas dela, quando ela pensou que teoria é cura,
né? E ela tem um livro que eu estou até traduzindo na minha dissertação, que é o Erguer a Voz, pensando feminista, pensando como negra. E tem uma coisa que é muito importante que ela fala: eu me conecto com a minha biografia no sentido de produzir teoria. E quando a gente pensa em produzir teoria, a gente está excedendo essa ideia de teoria pautada pela biobranquitude, pelo eurocentrismo, mas está pensando de como nossas experiências, né, o quanto essa dicotomia corpo e mente, isso não funciona para a gente, né? Nós somos intérpretes e nós pensamos com o corpo. Não existe discurso sem corpo quando se pensa nesse corpo afrodiaspórico, nesse corpo do Atlântico Negro. Não tem como pensar dicotomias. É improdutivo para a gente. Então, tudo que nós formos dizer vai sempre estar implicado com a nossa biografia, com a nossa vivência, com as nossas experiências. Tudo que a gente for produzir vai estar intrinsecamente ligado ao que nós temos experienciado. E é por isso, talvez, Paulo, que só tenha 5 registros, né, de suicídio da população negra em produção científica, né? Porque tudo que a gente escuta na academia é que você está muito emocionado, você não pode se misturar com o objeto, né? Que não é objeto, né? É um sujeito ali, né? Então, isso seja um sintoma mesmo de que pensar corporificadamente não seja um interesse, né, da branquitude científica, porque a gente sabe que a partir do momento que a gente pensa, né, corporificando o pensamento, a gente vai mover algumas estruturas, a gente vai mostrar algumas fragilidades, inclusive a pobreza, né, de produção científica quando diz respeito a pensar, né, todos os sujeitos que decidem, né, dessa ontologia judaico-cristã, que decidem dessa ontologia de dicotomia de gênero, que decidem de qualquer existência que não esteja dentro do pensamento total. Né? É por isso que existe essa rejeição aí, né, de ter só 5, porque a gente não quer enfrentar, né? A branquitude não quer enfrentar isso. Eles sabem que é um problema deles, que é uma demanda deles, e por isso que eles não querem enfrentar, e criam 1000 argumentos, né, como eu usando aqui Grada Quilomba, né, 1000 histórias de ilusões para tentar enfraquecer e tentar nos silenciar, né? E aí, para entender essas formas de morrer, para entender a necropolítica, eu vou me cercar de uma reflexão que a psicóloga trans, Jaqueline Gomes de Jesus, levantou no último curso que eu estava fazendo, que eu achei interessantíssimo, porque muitas vezes, quando a gente quer entender as formas de morrer da população negra, e no sentido geral, né, pensando em todas as existências possíveis, a primeira coisa que a gente precisa ter em mente é que não existe existência sem racialidade, né? Nenhuma categoria de pensamento, nenhuma forma de pensar a sociedade, né, não excede a raça. A raça é o primeiro marcador que define a condição de existência, a condição cultural, ontológica, acesso, tudo. Então, é impossível pensar sem racialidade. A outra coisa que a gente precisa entender, como essa política, essa necropolítica para adoecimento da nossa população funcionante precisa voltar na história. E a Jaqueline, ela traz uma proposta interpretativa que eu acho fantástica, que é sobre os 4 traumas, né? E ela vai falar do primeiro trauma, que é o trauma da colonização e do genocídio indígena, né? Quando os povos originários, os povos da terra, né, são invadidos, são massacrados, né? Estão sendo massivamente dizimados na primeira dimensão em que ele se afirma no mundo, que é a linguagem. E a segunda, a corpórea, né? Esse é o primeiro trauma. O segundo trauma, pode seguir, ela se refere... Pode seguir, quem está com risada pode seguir. Eita, vou seguir, viu? Esse é o primeiro trauma. O segundo trauma é que ela se refere é o trauma da escravização atlântica, né? E da diáspora forçada, né? Que é um outro trauma coletivo, e eu acho interessante porque ela vai extrapolar essa ideia do conceito de trauma, que é sempre pensado na singularidade, sempre pensado na ideia do sujeito, e ela vai extrapolar isso como algo coletivo, que é o segundo trauma, que é a escravização atlântica e a diáspora forçada, né? Que é uma outra dimensão, outro trauma coletivo que vai se instaurar e vai formatar as políticas de morte que a gente está vivendo desde quando eles chegaram aqui, invadiram. O terceiro trauma é a ditadura militar, né? E propositalmente eu trago outra foto, porque sempre que a gente pensa em ditadura militar, a gente traz as fotos dos grandes intelectuais que foram perseguidos, né? Que até hoje os seus corpos, né, sumiram, não foram localizados, pessoas que a gente nem identificaram o nome que foram perseguidos na ditadura, mas existe uma outra ditadura, né, em que perseguiu também esses corpos negros, né?
que mataram esses corpos negros, né, e que escravizaram esses corpos negros, e desenvolveram uma política, né, de dizimar a existência só por ter um cabelo mais oriçado. Então, tinha pessoas negras eram presas nessa época, só para ter com o cabelo igual o meu, assim. Se eu tivesse com o cabelo assim na rua, eu era presa. Para vocês terem ideia de que, em paralelo a uma grande história, existem as outras micro-histórias, né? E essas micro-histórias, elas dizem respeito também a esse genocídio em alto funcionamento desde o período da colonização. E o quarto trauma, né? Que é um dos traumas que chegou à nossa vista por causa de um documentário que foi de um livro que ficou muito famoso, chama Holocausto Brasileiro, né? Que é o Hospital Colônia de Barbacena. E a gente sabe que esse é um dos grandes traumas. E por que eu estou dizendo? E o que isso tem a ver, Maiana? Porque quando se pensa dentro de uma perspectiva de branquitude, a gente pensa na singularidade, no sujeito cogito, nessa coisa do Descartes, mas quando a gente vai falar de corporeidade negra, todos esses eventos, esses 4 grandes traumas, estão no nosso tecido, estão no nosso corpo, continuam nos atravessando. E eles se reafirmam, se sofisticam no que está vivendo hoje. Então, eu sinto esse efeito, Paulo sente esse efeito, Paulo Vendaval sente esse efeito. Todas as pessoas negras sentem o efeito desses 4 traumas até hoje. Por quê? Porque eles são reatualizados no cotidiano em várias políticas. Várias políticas. E aí vem o Hospital Colonial de Barbacena, que foi uma das grandes máximas, né, dos grandes projetos de genocídio através, né, do sofrimento psíquico, do silenciamento, da subjugação, dessa corporeidade negra, tanto para mulheres, tanto para homens. Às vezes as mulheres negras e de exploração de mão de obra. E pior, né, foi um dos grandes monumentos de perversidade da branquitude, porque a maioria dos corpos negros que estavam nesse manicômio, eles foram usados como experimentos de medicina, de estudos de medicina. Às vezes a gente fica olhando para a Vênus negra e acha que isso aconteceu lá fora, né? A gente viveu aqui. Esses corpos foram usados como experimentos, né, de estudos de medicina, não só de psíquicos, mas estudos biológicos mesmo, de estudo da corpo, anatomia, né? E aí é importante a gente pensar nesses 4 traumas para a gente entender como isso nos afeta enquanto pessoas negras e como isso aparece hoje enquanto políticas, enquanto discursos sofisticados para nos matar. Né? E aparece, por exemplo, nessa medida agora de que tentar retomar, né, essa perspectiva psiquiátrica dos manicômios novamente. Né? Aparece com a tentativa de negar a possibilidade de você exceder o gênero, que não seja menino e menina azul. Olha como isso vai aparecendo de novo. Né? A partir do momento de que se encerra uma política, né, de tratamentos, de rede, né, de tratamento de pessoas LGBT e sofrimento psíquico, ou seja, quando você começa a afetar as políticas públicas, em que vai minimamente, né, promover uma existência possível, uma vida simbólica vivível, né? Porque o que a gente vê a realidade hoje é que existe toda uma estrutura para a gente não ter uma vida simbólica mínima, né? Mínima. E eu lembro de que quando eu estudei esses 4 traumas e fiquei pensando a minha vida e as minhas escolhas fora do que foi previsto para mim, foi isso que me jogou na depressão. Porque quando eu falei assim, eita! É o nosso barulhinho do que faltam 5 minutos. Ah, tá, eu pensei que tinha ainda acabado temos o tempo, mais meu Deus! Mais 5 minutos. Eu pensei assim, quando na minha família, onde todas as mulheres negras, né, mesmo não tendo um alto grau de escolaridade, elas construíram acessos e possibilidade para eu estar no lugar onde estou. E a quantidade de violências que eu vinha sofrendo nas instituições, né, por conta de ser uma mulher preta, professora de inglês, tradutora, intérprete, né, são vários acúmulos de lugares que violentam outros lugares que estavam previstos para mim. E aí chegou um momento de cadeias de opressões, né, daquelas micro-racismos, né? Eu falei assim, olha, essa escolha que eu fiz, eu criei uma armadilha para mim mesma.
E aí, essa guerra acaba se eu morrer. E é assim que o racismo faz, né? Tenta nos convencer dessa forma. Olha, eu já estou cansado, todas as vezes, sempre, não houve em nenhum momento da minha história enquanto profissional, e olha que eu já tenho quase 16 anos dando aulas em língua inglesa. Eu tenho 16 anos fazendo isso, e não teve nenhum momento na minha história em que o meu lugar, enquanto lugar de mente, não foi questionado. Não teve uma vez sequer em que eu não tive que passar pelo marcador, em que tentaram me colocar em um lugar onde não me pertence. E isso, com o tempo, faz você pensar, começa a virar uma guerra, começa a se acumular. E aí você fala assim, não, eu criei uma armadilha para mim mesmo. Se eu ficasse dentro das imagens de controle, eu ficaria no conforto. Isso é uma maior mentira, porque a verdade é, a nossa existência não foi prevista, ponto. E a gente está aqui. Se a nossa existência não for prevista, e a gente está aqui, eles vão continuar insistindo para que nossa existência seja impossível, porque houve um projeto, né? Então, a necropolítica em suas facetas, e pensar a necropolítica como uma das tecnologias, o sofrimento psíquico e o suicídio de mulheres negras, né? Porque nosso corpo não era nem um corpo de existência, depois esse corpo virou um corpo de usufruto, depois esse corpo virou um corpo para o trabalho, para transar, para gerar mais escravizados, para retroalimentar a máquina. Né? E aí tem outras mulheres que acabam escapando. O que a gente faz? A gente vai reatualizar e lembrar ela todo dia que ela não pertence a esse lugar. Né? Mas é só desgosto, essa chateação? Não. Quando eu pensei que eu ia desistir mesmo, que eu falei assim, isso vai acabar essa guerra, eu vou viver o tempo todo em guerra, eu acho que eu só vou ter paz quando eu morrer, pensando essa maravilhosa, né, Beatriz do Nascimento. E aí ela vai falar de duas coisas que são muito interessantes, que são as possibilidades em dia de destruição. Né? O que são essas possibilidades em dia de destruição? Ela vai chamar do aquilombamento, né? dos quilombos, e pensar esses quilombos não enquanto os territórios só físicos, né? Mas pensar nessa rede, né? de pessoas pretas que estão sendo atravessadas, mas que também têm escapes. E pensar também nessa perspectiva de amor entre mulheres negras, né? E quando eu falo amor entre mulheres negras, eu não estou falando só de amor sapatão, eu não estou falando só de amor de cisgênero, eu estou falando do amor o que Bell Hooks está falando, né? Desse amor enquanto gesto político, de nos encontrarmos, de nos amarmos, de pararmos de ficar olhando obsessivamente só pelo que o racismo está tentando nos causar, mas olhar para a nossa negritude, né? O que é que a gente tem de bom? Quais são as rotas de fuga, né? Desse corpo bússola, né? Porque o nosso corpo é um corpo bússola, é o corpo que abença todos os tempos, é o corpo também que produz novos tempos. Nós somos esse lugar de fronteira. E a partir do momento que a gente enxerga esse lugar, aí a gente consegue construir novas redes, novas possibilidades nesses dias de destruição, né? Foi a partir dessas redes de afeto, desse amor entre mulheres, né? Desse aquilombamento que eu consegui me reencontrar, escapar da depressão, escapar de entrar em uma estatística de tentante, por exemplo. Porque tudo que vinha, diante de tantas opressões, de tantos desgastes de 10 anos, massivamente sendo questionada, porque eu escolhi o lugar da mente, e eu não estou falando de dicotomia ocidental aqui, eu não estou falando de corpo e mente, eu estou falando de uma existência fora das imagens de controle, é isso que eu estou dizendo. Né? Quando eu escolho isso, e que eu estou sendo massivamente violentada, eu falo, essa guerra gente, não tem existência possível, eu tenho que morrer para acabar essa guerra. E aí, a partir do momento que eu enxergo, eu começo a ter encontro com essas mulheres pretas, né? E não só nos textos, mas as mulheres pretas que estão comigo também nesse mesmo front, a gente começa a se aquilombar, a se encontrar, a gente começa a construir uma rede de amor entre mulheres, é aí que eu entro para o escape. Então, para a gente entender o suicídio, entender a necropolítica entre mulheres negras, a gente precisa primeiro entender que não existe existência sem racialidade. Segundo, não existe existência sem fazer o entrecorte, sem pensar gênero e racialidade. Não excede, não tem como, nada excede a raça. Essa é uma coisa que a gente precisa enfrentar para pensar como essas tecnologias, né, genocidas funcionam através dos nossos corpos. A segunda coisa é que a gente precisa entender que existem 4 traumas coletivos que estão se reencenando sobre nossos corpos e estão afetando nossos corpos. É por isso que cada vez mais aumenta essa estatística. E mesmo diante disso, a gente precisa entender que existem possibilidades em dia de destruição, que em paralelo a esse autofuncionamento dessa máquina, existem outras máquinas, outras tecnologias ancestrais, né, através do aquilombamento e do amor entre mulheres também funcionando para que nossa existência, né,
seja possível, não só agora, em que todos os tempos se encontram, mas em favor de um tempo vindouro. É isso. Essas são as minhas referências e os meus contatos, né? Eu faço parte do Quilombo Educacional Vilmar Reis, né, que é junto com o Paulo Vendaval. Lá eu estou coordeno uma disciplina chamada Cidadania e Consciência Negra, e estou dando aula de inglês, e sou cofundadora do Afro Diaspora Connect, depois vocês dão uma olhadinha lá, que é uma iniciativa que está tocando agora, que são inglês de pessoas pretas para pessoas pretas, né? E é para além de uma acusação não integracionista, mas é pensar mesmo porque o nosso povo preto tem processos de traumas de aprendizagem, e eles precisam se identificar, eles precisam estar nessas redes, para eles poderem reencontrar, né, a sua habilidade ancestral de falar diante de todas as línguas do mundo. Porque se existe uma coisa que eu compreendo e acredito, né, é de que nossos ancestrais eles foram forçados a aprender vários idiomas. Não é que a gente não saiba, a gente não se lembra. Maiana, eu estou encantada, estou vendo aqui o chat, sem palavras, já me comuniquei aqui com Juliana, do Telesaúde, que está encantadíssima também, todas as falas emocionadas com a que essa mesa abre a nossa tarde. Eu vou dar continuidade agora com o nosso professor Paulo Almeida. Paulo Vendaval. Um instante, Paulo, para que você possa fazer sua apresentação. Professor Paulo Almeida, é um prazer também lhe rever, meu amigo. Que bom, que bom. Estamos com outras presenças, mas o que é mais importante. Conhecido como Paulo Almeida, professor Paulo Almeida, conhecido como Paulo Vendaval, é graduado em História, especialista em História Pública e Ensino Interdisciplinar, ativista e poeta, divergente e negro, proponente do circuito Suicídio Negro em Debate, que discutiu o suicídio na população negra, com foco em escolas públicas e universidades públicas e privadas. A fala é toda sua. Eu errei o tempo no início, Maiana chegou perto dos minutos, o professor Navasconi também, próximo aos 20 minutos, são 20 minutos de fato, depois nós vamos ter o debate que Roberto vai conduzir, 3 minutos para cada participante, mas enfim, só para fazer esse comunicado. Paulo, fique à vontade. Boa tarde a todos e a todas, todos me ouvem? Ok. Queria agradecer o convite, né? Para mim também é uma grande responsabilidade, sobretudo estar aqui junto com Maiana, com Cíntia, pessoas que, inclusive, contribuíram bastante com a proposta de discussão que a gente levou para 2 universidades, um quilombo educacional e uma escola pública, né? E eu vou falar disso bem rapidinho daqui a pouquinho. Então, para mim, é uma grande responsabilidade com falas fortes, importantes, necessárias e que nos ajudam a compreender esse universo né, da depressão, do suicídio, especificamente com esse recorte racial. Bom, eu queria, na verdade, fazer minha fala voltado, ela vai ter um formato mais de relato e depoimento, e aí ser bastante breve. Veja, eu não tinha um contato com a temática depressão e suicídio, né? Eu não fui um professor, não sou um professor, não fui um professor ativista preocupado com essa questão. Isso é uma questão bastante histórica, né? Porque nos foi ensinado que nós, pessoas negras, sobretudo moradores da periferia, a gente não tinha nem direito nem de sofrer, né? Em certa medida. Ou seja, falar de suicídio, falar de depressão em um grupo, em uma comunidade de pessoas negras, a gente ouvia muitas pessoas, dentre nós mesmos, dizer que era frescura, onde já se viu negão ter depressão, onde já se viu negão ter depressão, etc. Então, eu fui, de fato, levado a fazer discussões dentro dessa temática por uma questão prática, né? Morte de pessoas próximas, morte de pessoas dentro da rede de relações em que eu me encontro, né? Bom, como a apresentação que a gente já fez sinalizou que eu sou ativista, eu faço parte do movimento hip hop desde o início do ano 2000,
E lá no período de 2017, 2018, né, nós acabamos recebendo um comunicado de que um colega nosso, amigo, que colava no movimento hip hop, né, o Vinícius Trovador, que era vocalista da banda O Círculo, ele cometeu, né, suicídio, né, enfim, ele se suicidou, né, ele não estava na cidade de Salvador, estava em um outro município, morando em outro município, ele se suicidou e deixou uma mensagem no Facebook, né, e isso pegou bastante a gente, assim, de surpresa. Era um cara super sorridente, um cara alegre, um cara articuladíssimo, um cara bem dado, assim, né, quem o conheceu, quem era mais próximo dele, sobretudo, que o conheceu, que ia para os sons de rap em que ele estava, outros shows da banda dele, sabia o quanto que ele era um cara hiper sorridente. Então, pegou bastante pessoas desprevenida, né? E aí muitas pessoas discutindo, mas como assim? O cara sorridente, alegre e tal. E isso fez com que eu e muitos outros colegas passassem a olhar um pouco mais para essa temática, né? Enfim, parece que estava muito próximo da gente e a gente não discutia, não observava. Às vezes, muitos de nós sofremos, tentamos suicídio em algumas pessoas, e a gente não parou para discutir isso, não parou para olhar, de fato, para essa temática. E isso foi um susto para a gente. A galera do movimento ficou bastante perplexa e a gente começou a se preocupar. E aí, com o advento, né, na verdade, com a minha participação em um projeto do governo do Estado, aqui na Bahia, né, que foi o projeto Escolas Culturais, que tinha uma proposta de fazer uma articulação em rede, né, junto com a rede de proteção, que conectasse escola pública, o projeto e o próprio Estado, né, o poder público. Isso, para mim, foi super interessante. Eu fui coordenador cultural e aí, por essa proposta, me faz articulação com a rede de proteção. Se tinha uma ideia de fazer um evento, uma discussão dentro do município com alguma temática que fosse chamasse bastante atenção dos envolvidos, né? E aí começou um processo de diálogo com pessoas, parceiros, institucionais e pessoas físicas também, né? E aí a gente passou a discutir o que a gente iria discutir dentro do projeto Escolas Culturais, dentro do município de Salvador, levando em consideração uma temática que fosse uma temática forte para o público que estava envolvido com o projeto Escolas Culturais, né? E com isso, né, tendo essa realidade, levantou-se uma discussão, eu comecei a sondar com a escola onde eu estava inserido, que foi o Colégio Estadual Luiz Viana, no município de Salvador, especificamente no bairro de Brotas, né? E aí a gente começou a levantar pautas, né? E a gente ouviu bastante da escola a preocupação com a problemática da depressão e suicídio, né? E aí gerou uma série de discussões mesmo entre mim, professores, alguns alunos que estavam mais próximos e tal. E aí foi se somando, né? E aí, com a conversa que eu fui tendo com Maiana, que também está aqui, Maiana Lima, né? Que junto com o pessoal do Quilombo Educacional Vilma Reis, que atuava na Universidade Federal da Bahia. Então, foram diversos momentos assim, de reflexão, e aí, aos poucos, a gente foi se identificando mesmo, e identificando, de fato, qual era a pauta urgente ali naquele momento, para a gente levar para dentro das escolas culturais do colégio, e junto aos parceiros, né? E aí, por contatos também com a Universidade Católica do Salvador, o curso de Serviço Social, que tinha uma preocupação também com a temática, acabou se juntando conosco e a gente foi levantando uma proposta, né, do que trabalhar, do que fazer, né? E aí a gente juntou essas pessoas, esses atores, essas atrizes, né, sociais, enfim, pessoas físicas, no caso de Maiana, foi um encontro também Quilombo Educacional Vilma Reis, mas bastante outras pessoas que foram enquanto também pessoas físicas, né? A gente teve a participação no diálogo também com o pessoal do CAPS 2, né, que é responsável pela comunidade de Brotas, o próprio NEPS, né, que a gente se aproximou, foi assim, uma parceria muito importante para a gente levantar a discussão dentro dos espaços que a gente queria levar. Então, teve a Fundac, enfim, e aí a Universidade Católica, a UFA, né, no Quilombo Educacional Vilma Reis, dialogamos e decidimos, de fato, fazer essa discussão. Foi necessário para a gente fazer um recorte racial, sobretudo porque coincidiu com a divulgação da pesquisa, do levantamento do relatório da Universidade de Brasília, da pesquisa da Universidade de Brasília, junto com
o Ministério da Saúde, né, que apontou lá que o suicídio estava aumentando significativamente na população negra, especificamente adolescentes e jovens negros, né, e diminuindo significativamente na população branca. A gente percebeu que era necessário fazer um recorte, e aí, olhando para a escola pública que a gente estava inserido, era justamente o público principal dali, era adolescentes e jovens negros. Então, tudo aí apontava para essa discussão com recorte racial. E aí a gente fez aí reuniões e levantou a proposta e decidimos realizar um circuito de conversa intitulado Suicídio Negro em Debate. E aí aconteceu no Colégio Estadual Luiz Viana, né, na escola pública do Estado. Levamos para o Quilombo Educacional Vilma Reis, né, que está com atuação na Universidade Federal da Bahia, e, junto com o pessoal do curso de Serviço Social, abrimos também uma discussão dentro da Universidade Católica do Salvador. Né? Foi bastante importante essa articulação e essa discussão nesses espaços, especificamente. O Quilombo Educacional, para quem não conhece, é uma iniciativa voltada para a educação, digamos assim, quilombista, né? Que voltada para metodologias que levam em consideração esses sujeitos, né? E práticas e metodologias que levam em consideração também essas realidades da população negra, né? Então, tinha muito a ver com a temática que a gente queria levantar, né? Então, a gente lançou essa proposta, executamos nesses espaços, e o que a gente acabou observando foi, assim, depoimentos super fortes. No Quilombo Educacional, Vilma Reis mesmo, a gente praticamente teve uma conversação, assim, muito forte, muito sensível, tanto da nossa parte. Eu sou uma pessoa que também, no início da juventude, tentou suicídio. Eu, como um jovem da periferia negro, não que eu tenha feito parte de facções, de grupos de crime e tal, mas o acesso à arma era muito comum, como até hoje é muito comum para a nossa galera. Então, eu tive acesso à arma de fogo, e foi justamente dentro da escola que eu tive essa experiência ruim, amarga, de tentar tirar minha vida, né, com arma de fogo. E aí, muito importante a participação de uma pessoa física e uma aluna da escola em me fazer repensar tudo aquilo que eu iria fazer, né? Então, sobretudo, me pareceu ser muito clara essa discussão sendo levada para dentro da escola pública e das universidades, que a gente percebe também, com algumas pesquisas, inclusive do próprio Estados Unidos, que o ambiente escolar e o ambiente da universidade têm sido ambientes, digamos assim, parece quase que prioritário, em que a depressão ela acaba pegando a nossa galera. Então, essa foi uma decisão bastante, digamos assim, pessoal, profissional também, e articulada e coletiva, né? Bom, dentro do Colégio Estadual Luiz Viana, a gente identificou diversos depoimentos. Teve alunos que nos procurou no final, e aí a Maíra também deu uma força, junto com o NEPS, que foi de orientação de como tratar de fato, como lidar nesse momento, né? Teve um aluno que trouxe um depoimento de que ele tinha medo de cometer suicídio, porque ele se percebia dentro desse universo da depressão. A mãe dele havia cometido suicídio, a avó dele cometeu suicídio, e ele estava super com medo, né? Porque ele se sentia sozinho, sem nenhum sentido de continuar a vida, e que ele achava que ele poderia, a qualquer momento, cometer suicídio. Isso mexeu bastante com a gente articulou um corpo, o corpo docente da escola, né, sobretudo a coordenação e a direção, para ver os melhores encaminhamentos, e o NEPS deu uma orientação super importante nesse momento, nesse dia, né. Outros alunos procuraram a gente depois dessa atuação, dessa conversação dentro da escola, e ficou evidente de que havia ali dentro do colégio de fato, essa realidade, né. Não que não tinha antes, porque a diretora acabou relatando para a gente diversos casos de alunos que tentaram cometer suicídio. Na Universidade Católica de Salvador, no evento, ao final do evento, a gente também teve um relato de um aluno do colégio da universidade, que ao voltar para as aulas, né, e aí ele narrou diversas dificuldades de conseguir se entrosar de novo, dificuldades em casa. Ele chegou a ser internado como alguém, se for o termo que ele utilizou, como maluco, né? Ele disse que os pais entendiam a depressão dele como algo
dentro da insanidade, e aí ele acabou parando enfim, uma instituição para esse tipo de tratamento. E ele relatou, chorou, enfim. Esse trabalho e essa realidade, essas experiências foi nos mostrando cada vez mais a necessidade de criarmos, de fato, um diálogo em rede e compreendendo em rede não só instituições, compreendendo em rede também pessoas, né? Pessoa física, né? Que a gente foi percebendo que os diálogos entre amigos, entre colegas, foi bastante importante para que a gente olhasse para a problemática dentro da escola, certo? E apontasse formas, né? E aí, claro, buscando também pessoas especialistas, pessoas que já estavam atuando com a temática, que foi o caso do NEPS, algumas pessoas do CAPS, né? Enfim, para a gente foi super importante esse tipo de articulação, esse tipo de diálogo para dentro da escola, né? Eu tive que me desligar da escola, né? O projeto ele terminou e meu fim para a escola foi o projeto, dessa escola específica foi o projeto, né? Mas a gente tem sempre que manter um diálogo com a direção, com os estudantes, né? Para ver como que a gente ainda pode manter esse tipo de conversação, ou até pensar estratégias melhores mais para frente, né? A Universidade Católica, por ter estudado lá, ainda tem um contato, a gente tem pensado aí formas de manter esse tipo de diálogo de trabalho. O curso de serviço social está dialogando na perspectiva de criar um grupo de pesquisa voltado para a temática depressão e suicídio na população negra. Acabou sendo, de fato, digamos, uma culminância da discussão que a gente fez dentro da universidade. E o Quilombo Educacional Vilma Reis tem apontado a todo momento trabalho, feito trabalho voltado para essa população. Na verdade, a própria prática, trabalho e objetivo do Quilombo Educacional é com essa população, né? E aí, enfim, agora mesmo com a pandemia, tem sido muito importante as atividades de acompanhamento psicológico que o Quilombo tem feito com os estudantes, de forma individual e de forma coletiva. Então, a minha fala mesmo que seria trazer mesmo esse relato e essa experiência do que foi esse círculo, né? Esse círculo de debate, né? Que a gente chamou de suicídio negro, né? Em debate, né? Para a gente, né? Foi bastante importante essa conexão, né? Tanto é que, depois desse evento, dessa proposta, a gente tem dialogado bastante. Cíntia tem sido uma parceira muito importante, né? Para mim, para as pessoas que estão em contato comigo sobre isso, enfim, que estão dentro dessa problemática, dentro dessa realidade da depressão, do suicídio, enfim. O que eu queria, na verdade, era deixar mesmo esse relato, né? Porque a proposta de conversação, né, dentro dessa lógica de circuito, né, circulou em 4 passos diferentes, identificamos a problemática dentro de cada comunidade, especificamente na escola pública. O diálogo agora é tentar dar continuidade a isso e levar isso para outros espaços, né? Houve algumas escolas do subúrbio aqui, subúrbio ferroviário de Salvador, né, que acabou me procurando e perguntando se haveria a possibilidade de levar algo voltado para essa discussão com esse recorte racial dentro da escola do subúrbio, né? Então, a ideia é pensar mesmo, manter isso e pensar formas de articulação em rede. É importante que a gente também compreenda que os órgãos, né, dentro do próprio Estado que tem atuação nesse sentido precisam, de fato, ter essa comunicação. A gente percebeu que poucas instituições aceitaram a proposta e, sobretudo, poucas instituições estavam dialogando entre si para executar atividades, enfim, nessa temática. A Fundac, que contribuiu bastante com a gente, sinalizou que não era digamos assim, uma temática em que eles tivessem trabalhado, atividade voltada para isso. Mas a gente viu relato de adolescentes que utilizavam do serviço da Fundac e que eram, de fato, acompanhados pela Fundac, de estar dentro dessa realidade, dentro dessa problemática. Enfim, para mim, o que eu queria trazer é esse relato mesmo. Paulo, eu te agradeço também pela fala, e tão potente quanto as duas outras, do Paulo Navascone e da Maiana. Eu vou só pedir para o Roberto dar seguimento com o debate. O Roberto, me parece que tem uma pergunta, pelo menos, que é única para os 3, e provavelmente vai trazer também alguns comentários do chat. Mas antes do Roberto entrar, se vocês tiverem algum material produzido por vocês, livros, e
tiverem aí para mostrar para a gente, já para indicarem, professor Navasconi, eu sei que tem, pode nos mostrar e nos dar essa saudade e privilégio, e onde é que a gente encontra para aprender mais. Então, não sei se vocês estão me ouvindo bem, inclusive, calma aí, deixa eu... tá bem? Aqui é o livro que eu tinha comentado, né, que ele é fruto da minha dissertação, que agora virou um livro, e no doutorado eu estou dando continuidade a esse estudo também, mas sobretudo pensando 4 autoras negras, né, que aí é a Virginia Bicudo, Neuza Santos Souza, Zidinha Batista e Maria Aparecida Bento. Né, eu trabalho com as 4 obras dessas autoras. Então, aonde pode comprar? Infelizmente, por conta da pandemia, é pela editora Letramento. E ela está com um número reduzido das edições. Então, tem na Amazon, nas livrarias americanas, ou no site das americanas, e também eu tenho alguns exemplares. E aí, quem quiser, só manda Paulo Navasconi, que é o Instagram, ou o meu e-mail mesmo, paulonavasconi@hotmail, que aí a gente conversa, a gente vê. E muito obrigado. Tem aqui, espero que quem consiga ler faça sentido e que tenha ali também uma possibilidade de mudança, assim como me mudou. Gente, então, boa tarde. Boa tarde. Cara, que beleza, viu? Estou aqui encantado de verdade com a fala de vocês. População negra, populações vulneráveis. Quando o risco de suicídio ele é aumentado, ele é ampliado nesse sentido. O professor Paulo, ele fala, Navasconi, ele vai falar sobre esse lugar da invisibilidade. E aí a gente traz também, fazendo um apanhado geral, que é a proposta do projeto, fazer uma pergunta que abrange os 3 assuntos aí. Eu vou citar a Constituição Federal. A Constituição Federal, no capítulo Saúde, em seu artigo 196 a 200, ele fala sobre a Lei Orgânica da Saúde, na Lei 8080, de 19 de setembro de 1990, e a Lei 8142, de 28 de dezembro do mesmo ano. Ele fala que considera que o fenômeno do suicídio é um grave problema de saúde pública, que afeta toda a sociedade e que pode ser prevenido. No início, a primeira mesa de abertura do fórum, quando a BAPES, ela entra, a ideia é que, a forma como eu ouço a proposta da associação, aqui que foi criada esse mês, é como se a gente estivesse pedindo favor. Quando a população... Por isso que esse suicídio ele é invisível. Mas a Constituição Federal ela já me garante isso. E ela está me dizendo que é um problema de saúde pública. E por que esse processo de despersonalização do negro, numa construção sócio-histórica, ele vem cada vez mais sendo reforçado e atravessando séculos adentro, onde os corpos, eles não nos pertencem, onde a população negra, e eu sou militante do movimento negro desde os meus 16 anos, e a gente vai fazer essa militância na base, a Constituição também ela vai falar o seguinte, considerando a importância da epidemiologia de registro de suicídio, ele não é registrado, sobretudo na população negra. Quando a gente vai trabalhar políticas de base, e que fala na base que o maior índice de suicídio acontece na população negra, o professor Paulo Vendaval ele vai falar assim, como assim? Negro não pode ficar triste. Esse lugar não é permitido a gente. Então, ser forte o tempo todo também é um lugar de adoecer. E cada vez mais a gente vai nessa proposta de existir e resistir, e acaba ficando cada vez mais invisibilizado. É por isso que, quando a gente vai falar sobre a necropolítica, que essa política que eu tenho garantia, porque eu sou um indivíduo que faço parte do Estado de Direito, então está garantido por lei, ela vem trabalhando o processo de desmonte da oferta da saúde mental, ou ampliação da mesma, é um processo também de necropolítica. É um processo de cada vez mais decidir aquele que morre ou aquele que precisa morrer, que é possível morrer. Então, assim, e aí a gente vai trabalhar sobre o processo da afrodiaspora, que é você construir um processo de identidade negra positiva, porque eu, particularmente, tive que aclamar 3 décadas Xuxa como a rainha dos baixinhos, mas não me representa. E, assim, e a figura do negro, ele sempre teve no lugar de galhofa. Ele sempre teve um lugar inferior. Então, assim, o processo de construção, ele passa, na minha opinião,
e eu acredito que muitos concordam com isso, é a educação. E aí a gente vai falar das escolas. Como é que a escola, sobretudo a pública, que é a escola de massa, que é ainda o único acesso que a gente tem, a grande massa tem, num processo de refinar pensamento mais elaborado e construir esse diálogo onde negro, o lugar do negro, e a afrodiaspora ela vai trazer esse referencial negro de qualidade, onde ele vai me distanciar daquele processo sócio-histórico de construção e de despersonalização da identidade negra. A escola, falar sobre isso, é um processo de empoderar os indivíduos na política de base, na escola pública e nas nossas relações, e dar a gente o direito de voz, o lugar de fala, ou a gente está chovendo no molhado, professores? Palavra a vocês. 3 minutos para cada responder. Eu acho que a gente tem um problema maior aí, né? Quando a gente fala dessas políticas públicas, né? Porque a primeira coisa é que o estado em que nós vivemos, o sujeito jurídico que tanto se fala, não é o sujeito jurídico nós, pessoas negras. Então a gente tem um problema aí. Esse é o primeiro problema. O segundo problema é que nós estamos dentro de uma ética civilizatória, ou seja, está dentro de um conceito de cidadania que verticaliza as relações e também a gente está lá embaixo na esteira, a gente está lá embaixo na esteira dessa cadeia produtiva de relação. Esse é um outro desafio. Então, isso vai se resvalar na própria política pública dentro das escolas. Porque a gente vem dentro de uma ideia de sujeito jurídico que não foi pensado para a gente, porque esse sujeito jurídico é um homem branco, cis. Né? A segunda coisa é o próprio conceito de cidadania, que ele é verticalizado em grego, ele não funciona para a nossa ontologia, esse é um outro problema. A gente tem uma lei de 10 anos não, mais de 10 anos, né, que é a Lei 10.639, né, que até hoje a gente teve muitas mudanças? Teve muitas mudanças, mas a gente ainda tem muitas resistências e muitos desafios, porque muitas vezes essa lei ela está ainda sendo posta ou praticada no viés do folclórico, que é um outro desafio para nós enquanto coletividade preta. Eu vou falar do lugar de alguém que escolheu a esfera pública, né, para militar. Então, eu fiz licenciatura em 2 universidades públicas, estudei minha vida inteira em escola pública, e, mesmo não sendo professora do Estado, eu trabalhei em projetos de política pública que tinham como área de atuação as escolas públicas. E aí, trabalhando nesses cursos pré-ENEM, nesses projetos de pré-ENEM, né, nesses projetos de elevação de escolaridade como TOPAS, eu percebi, né, o desafio de implantar, né, de fazer o nosso povo amar sua negritude. Porque existe justamente esses 2 desafios que a gente tem, a ideia do sujeito jurídico e a ideia dessa ética, dessa cidadania que está sendo reproduzida ainda massivamente. E agora, dentro dessa era, né, do pensamento total, né, de base judaico-cristã, está mais difícil ainda a gente fazer esse povo amar aquilo que foi demonizado também. Né? Ainda tem isso, a gente mistura muitas coisas, né? A gente mistura cultura afro-brasileira com candomblé, é muita mistura discursiva, é muita manipulação discursiva para a gente ter que lidar. Então, acho que a gente não está chovendo no molhado. Eu acho que existem várias esferas de atuação e existem muitos desafios. Mas eu acredito, sinceramente, que uma das formas de a gente desgastar mais é construindo outros quilombos. Né? Tem a escola pública? Tem. Mas a gente tem que trazer essa rede que Paulo está falando, né? A gente trazer essas discussões que venham por pessoas, não necessariamente por instituições. Né? Não é só esperar da Lei 10.639, mas fazer com que essa Lei 10.639 se plasme em nossos corpos, em pessoas. Então, cada um tem que ser a prática da Lei 10.639. Mas me permita, só me interromper em 2 segundos. Lá em 90, a gente estávamos num processo de construção da lei. Sim. Hoje estamos vivendo um momento, ou eu estou enganado, que a gente está tentando brigar pelo processo de garantir que essa lei seja cumprida. Sim. Criar esses novos espaços, esse novo quilombo, não seria em algum momento uma forma de flexibilizar ou o sentimento de já perdeu, que isso não vai funcionar, que foi desenvolvido lá em 90, esse pensamento crítico, lá em 90, ele não vai funcionar e a gente vai criar novos decretos e novas leis? Não, ou a gente pode ir juntos? Eu acho que a ideia é essa, sabe, Roberto, de a gente ir junto. Não uma coisa que está tapando o buraco, não é descobrir um santo para tapar outro. É um trabalho conjugado. É isso e também isso. Eu acho que uma das coisas que a gente precisa entender enquanto coletividade preta é que nós somos proliferativos. Nós somos diversos. A gente precisa defender essa diversidade produtiva. Então,
A ideia não é trabalhar rivalizando, tipo, olha, você está na escola pública, eu vou chegar aqui para lhe dizer como é que você vai fazer. Não, não é isso, não. É dizer, olha, você está fazendo isso, olha, eu tenho como contribuir isso. Vamos juntar, fazer isso aqui junto, e a gente produzir mais coisas novas. Essa é a ideia. Então, desde quando eu escolhi trabalhar nas extensões, né, tá nesses dois espaços, né, na extensão da universidade, dando aula de inglês lá, e lá de cá no projeto de política pública, era justamente isso, no sentido de trabalhar com, né, e não dizer que esse é o melhor do que o outro, porque até a hierarquização não serve para a nossa cosmopercepção. Né? Hierarquização não cabe para a gente. Perfeito, Né? O processo... Perfeito, Maiana, a colocação. Que é o processo de a gente entender que somos um país, somos indivíduos multifacetados. E reconhecer cada vez mais que, ou talvez se distanciar daquele padrão hegemônico, branco, da beleza, aquilo que causa angústia, aquilo que machuca, aquilo que deprime, aquilo que mata, esse daí talvez seja o processo. Professor Paulo Navasconi. Pode falar? E isso é muito importante que vocês estavam apontando, principalmente que a Mai estava falando, porque, por exemplo, eu sempre falo isso, que um dos principais privilégios da branquitude é ser visto enquanto indivíduo, é ser visto na sua totalidade. Porque, por exemplo, se eu encontro um jovem negro, por exemplo, um jovem negro rouba uma garrafa, tá vendo? Não tinha que ser preto, tá vendo? Não tinha que ser bandido. É negro mesmo, é assim mesmo. Agora, se, sei lá, um jovem branco rouba essa mesma garrafa, ele é ladrão, né? Ela é ladra, porque a gente consegue visualizar que, então, essa pessoa tem uma individualidade. E aqui é muito importante a gente pensar e refletir isso, sobretudo na questão do comportamento suicida, por exemplo, o quanto que existe não só uma cegueira intelectual, e aí se dá bem, que vários outros autores e autoras vão falar sobre isso, de tentar perceber, não só perceber esse fenômeno, mas sobretudo, e aí eu acho que eu trabalho faz 10 anos com o fenômeno do suicídio, e sobretudo com grupos, né, grupos com adolescentes e jovens que estão no processo de ideação do suicídio, ou que tentaram suicídio, ou então que estão pensando, por exemplo, que estão vivenciando um processo de sofrimento. E muitos falam dessa dificuldade de ser escutado, e não só de ser escutado, mas que cansa, como a Mai estava falando no começo da fala, e que o Paulo também pontuou. Eu estou cansado de ser eu estou cansado de existir dessa forma, eu não quero ser assim. Mas por que eu não quero ser assim? E aí que eu acho que é muito importante, e as ações afirmativas, elas foram de uma certa forma muito importante, muito necessária. Aqui no Sul, por exemplo, infelizmente, somente em 2017, 2018, 2019, que começou-se a implementar em algumas grandes universidades que são referências, mas só que, referência para quem? Referência quem tem, quem que pode acessar esses espaços, né? Então, a partir de 2019, por exemplo, que começa a ser instituído as cotas raciais, por exemplo, na USP, e aqui na onde eu me formei, onde eu trabalho também, que é a Universidade Estadual de Maringá, que quando, por exemplo, é acionada essa discussão, é muito interessante porque com as ações afirmativas, a partir de 2003, começa a se modificar, e nos trabalhos sobre suicídio, os trabalhos que foram publicados sobre comportamento suicida foram de pessoas negras oriundas e frutos das ações afirmativas, porque é justamente essa coletividade que vai tensionar e colocar, então, o que é o conhecimento, qual que é de fato esse conhecimento, o objeto do conhecimento. Então, eu particularmente sempre trabalho com a necessidade da gente tentar, não só, como a Mai colocou, a gente não pode cair no erro de hierarquização de opressão ou então de violência, e por outro lado, nós somos um sujeito, nós somos pessoas, nós temos que lutar por uma individualidade, isso é muito desumano, mas ao mesmo tempo, não devemos cair no erro de que corpo negro ou povo negro é uno, no sentido de universal, no sentido de pensar, por exemplo, que nós somos um povo, nós somos um corpo, nós temos especificidades, particularidades e singularidades. Eu acho que, particularmente, o fenômeno do suicídio, pensando na população negra, pensando em políticas públicas, existe um projeto estruturado que não temos uma política pública que pense, por exemplo, em promoção de vida. Por quê? Justamente não queremos que a sociedade, a comunidade, a realidade social, a realidade brasileira viva e tenha uma vida vivível. Só que, quando temos acesso, e quando tem, por exemplo, políticas ou ações ou capacitações que visam, digamos, capacitar essas pessoas, os profissionais da saúde, os profissionais da educação, visando, por exemplo, o olhar para o fenômeno do suicídio, é uma capacitação que não contempla e que não olha o corpo negro. É uma capacitação, é um conhecimento, é uma realidade que não vai contemplar esse corpo, porque é um corpo diferente, é um corpo descartável, é um corpo que não é espelho. Se não é espelho, eu descarto. Aquilo que não é reflete, então a gente coloca fora. Então, infelizmente, e aí eu sempre ponto na tecla
de que a população branca também não só precisa se racializar, mas entender os efeitos que o racismo não demarca somente o corpo negro. O racismo também demarca a branquitude, como se toma, como eu sou a norma, eu sou o espelho, espelho meu, eu sou a norma, eu sou o centro do universo. E isso é também não só violento, mas coloca-se como que, de uma certa forma, então, eu sou universal. A gente precisa romper com essa lógica e pensar que toda violência, o racismo produz, causa violência, e que essas violências elas precisam minimamente não só visualizadas, acolhidas, mas, de uma certa forma, pensando numa coletividade, não é só o problema do corpo negro. Paulo, que a Ana falou sobre esse processo, o processo que a gente está em construção de sair dessa visibilidade e criar os nossos próprios espaços, conseguir o nosso lugar de fala. Mas a forma como você fala, que eu achei brilhante, onde fala assim, o padrão também do branco, onde aquilo pode cansar ele, pode agredir, que é uma forma também de violência, talvez ainda esteja muito entrelaçado no processo de construção da hegemonia branca, onde é possível que dê o espaço de fala ao outro, mas ainda assim tem que ser pela ótica do branco. E eu estou dizendo, e a gente vai trabalhar política de base, quando eu vou falar sobre... Talvez meu povo precisou pegar em arma, a gente precisou criar quilombos e defender a mão armada. Hoje a nossa luta ela é intelectual, mas o lugar de fala é meu. Eu não preciso mais de intermediário. Eu quero acesso direto. Então, assim, toda mão que o outro me dá o espaço, mas ele quer ser o meu intermediário, ele se coloca nesse lugar de padrão. Isso vai cansar ele. Isso também me cansa, porque eu preciso falar a partir da dor que eu sinto, a partir do meu lugar, de menino pobre, de favela, negro, e que não tem fala. Então, assim, o processo de padrão ainda está nesse pensamento que a gente vai precisar refinar. Mas a gente consegue. Paulo Vendaval. E aí, professor? Na escola pública, como a gente trabalha esse processo da construção da identidade negra, da despersonalização, trabalhar esse processo de se afastar desse processo, empoderar nossos jovens, sobretudo os jovens negros, a ficar mais forte diante de tudo isso, empoderado, munido da própria lei para cobrar os seus direitos e não aceitar mais esse intermédio do outro, e como a gente consegue sair dessa invisibilidade e nos amar a partir desse processo de construção que a gente está trabalhando aqui. Então, Roberto, veja bem, antes de lhe responder, porque eu vou fazer um comentário bem breve sobre o que o Maiana falou, né? Eu, particularmente, compreendo a escola pública, ela já funciona como um quilombo, entre aspas, né? Se a gente considerar o quilombo, historicamente, né? Por que quilombo? Porque muitos dos nossos alunos vão para a escola para fugir de uma sociedade perversa, de uma relação muito complexa, que às vezes vive dentro de casa, dentro da comunidade e a própria sociedade, né? Que essa realidade acaba empurrando eles, sobretudo, para a depressão. A escola acaba sendo, muitas das vezes, esse quilombo de, digamos assim, de socialização, de fugir de um sistema perverso e encontrar abrigo dentro da escola, por mais que a gente admita que a escola ela é bem complexa, né? Por quê? Porque lá eles encontram os amigos, mas eles encontram também conflitos, né? Então, a escola, nesse sentido histórico, ela acaba sendo um quilombo, porque a nossa galera, nossas crianças, adolescentes e jovens negros, né, estão fugindo de uma realidade perversa de relações complexas e acabam encontrando na escola um momento de socialização de fato, né? De amigos, de resenha, do baba, das brincadeiras, enfim. Agora, precisamos fazer com que essa escola se torne, de fato, quilombo, efetivamente, aplicando metodologias de ensino que levem em consideração aspirações, por exemplo, afrocentradas, né? Ou quilombistas, né? Se a gente considerar que é preciso contextualizar a escola para que ela, de fato, seja uma escola voltada para esse público, né? Para esses sujeitos negros, é importante que a gente também repense as metodologias que estão sendo aplicadas nas escolas, né? É uma coisa, né? Agora, uma outra coisa que eu acho que você fala que é super importante é políticas públicas. E aí, já respondendo também a algo essa provocação. Veja, eu sou ativista do movimento, por muito tempo do movimento hip-hop, e até hoje ainda estou conectado com a poesia marginal, poesia negra, poesia divergente, como eu gosto de chamar, a partir do que o professor Nelson Mata, também poeta, diz, né? A poesia divergente.
divergente, porque ela diverge de uma lógica de poesia, de literatura branca, heteronormativa, machista e racista. Se eu divido desse tipo de literatura, automaticamente eu sou uma literatura divergente, mas não posso esquecer que essa forma também, a literatura negra, a poesia negra, ela está dentro desse contexto. E aí, por que eu estou dizendo isso? Porque, junto com a poesia, com o hip-hop, no diálogo com as escolas, né, eu venho desde o início do ano 2000, atuando com hip-hop e poesia, e tem sido uma ferramenta super importante dentro das escolas, quando a gente acessa as escolas, né? São alternativas, partindo do próprio povo negro, né, das suas escritas, suas perspectivas de vida, suas narrativas, suas visões de mundo, né, e transformando isso em escritas e cantos, em cânticos, né, quando adentro as escolas, né, fortalece essa identidade negra. E quando fortalece essa identidade negra, a gente quebra, sobretudo, um caso bem rápido que eu vou citar de uma amiga minha que, quando ela era adolescente, uma escola pública fez um trabalho voltar para a rainha do milho, e ela, uma criança negra de cabelos crespos, queria ser a rainha do milho, e a professora falou, não, você não tem condições de ser rainha do milho. E aí a gente sabe por que ela disse isso. E essa minha amiga, já na adolescência, compreendeu aquilo que a professora falou, e ficou arrasada. Imagina uma criança negra sendo frustrada que não pode ser a tal da rainha do milho por ser uma criança negra de cabelo crespo, não ser uma branca de cabelo loiro, etc. Né? Enfim, a escola também ela reproduz muito desses ditos racistas e que empurra a nossa galera para a depressão. Essa minha amiga, nessa época, ela ficou em depressão e os pais não sabiam como lidar com isso. Né? E mais, não só o espaço escolar, como todos os espaços que, de fato, formam pessoas, formam mentalidades, igrejas. Essa mesma mulher negra sofreu uma vez dentro da igreja católica em que o padre chamou ela começou a mostrar essa sua identidade, usar o cabelo crespo e em black, e ele pegou o cabelo, puxou, deu um tapa na cara e disse, que cabelo é esse? Né? Dentro de um espaço de uma igreja católica. Né? Então, esses espaços, que são espaços de formação de opiniões, formação de sujeitos, precisam ser repensados. Né? As práticas e métodos que se aplicam nesses espaços precisam ser repensados e levar em consideração esses sujeitos e essas identidades. E, senão, a gente vai perpetuar uma lógica sempre eurocêntrica e racista enfim, de sociedade e de formações. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu acho que a gente já estourou o tempo. Cíntia já entrou aí. Eu quero, mais uma vez, agradecer a participação de todos. A tarde começou pegando fogo. Obrigado de verdade. Cíntia, meu amor, vá desculpando. Gente, tchau, tchau. Eu espero encontrar vocês em outros espaços. Você vai apresentar a próxima mesa, Cíntia?